Bem-vindos a mais um episódio do Domcast. Eu sou Deusamara Vaz, diretora administrativa da Faculdade Católica Dom Orione. Eu sou morena clara, tenho cabelos pretos na altura dos ombros, estou usando óculos, estou vestida com uma blusa cinza, de gola branca, com aplicações de pedrinhas. Também visto uma calça na cor roxo. E hoje, no nosso episódio, trataremos da experiência da gestão de um hospital filantrópico. Trataremos aqui a experiência do Padre Bruno. E eu gostaria agora que o Padre Bruno fizesse a sua apresentação. Eu sou o Padre Bruno, eu tenho 42 anos, sou branco, cabelos pretos, estou vestido com uma roupa clerical, diretor-presidente do Hospital Dom Orione, uma obra que pertence à pequena Obra da Divina Providência, uma congregação fundada por São Luís Orione, e aqui com vocês para falar um pouco da gestão de um hospital filantrópico como o Hospital Dom Orione. O Padre Bruno é graduado em Filosofia pela Faculdade Católica de Fortaleza, também em Teologia pela Pontifícia Universidade Salesiana, em Roma, na Itália, e pós-graduado em Gestão Hospitalar pelo HCOR de São Paulo. A história do Hospital Dom Orione, que nós vamos tratar aqui do Balanço Apostólico, se inicia em 1952, não é isso, Padre Bruno? E na atualidade, o Hospital Dom Orione é o maior hospital, né, é a maior instituição de saúde do Tocantins. E a gente fica muito feliz com isso, porque nós que pertencemos às obras, né, de Dom Orione, a congregação orionita, a gente fica se perguntando, Dom Orione, né, naquela época, quando ele já começou a pensar, como que eu vou ajudar a comunidade, as pessoas mais necessitadas, né? E ele vê em dois pontos cruciais, saúde e educação. E eu tenho certeza, assim, que hoje, ao longo de toda essa história de Dom Orione, a congregação, todos aqueles que fazem parte, eu sei que é uma honra, né? É uma satisfação muito grande perceber que naquela época, quando chegaram aqui no Tocantins, que quando a gente vê toda a história dos orionitas que fizeram 70 anos no Tocantins, que nós vemos como chegaram, como desbravaram esse Tocantins, e olhar hoje para um hospital, né, como o Dom Orione, deve ser uma satisfação muito grande. Né? Deusamara, sem dúvida, quando nós olhamos para a história da presença dos orionitas aqui no então norte goiano, teve início em 1952, uma história que tinha tudo para dar errado. Até porque os primeiros missionários que foram enviados para o norte goiano, na travessia do rio Tocantins, uma tarde chuvosa, a canoa em que os padres utilizavam para atravessar o rio vira, e com isso 2 religiosos morrem afogados. Inicialmente um desastre, né? Tudo para desmotivar o início dessa missão, mas quis assim a providência divina, não a morte dos confrades, mas que aquele evento fosse colhido como uma oportunidade de reforçar a fé e de continuar a missão. E então, novos padres chegaram em 1953, e nessa segunda leva de missionários, nós tínhamos um padre, o Padre Quinto Tonini. O Padre Quinto Tonini, além de sacerdote com formação específica, ele tinha uma formação que o diferenciou no início da missão no norte goiano. Ele era enfermeiro, formado pela Cruz Vermelha. E isso fez com que ele unisse a sua ação evangelizadora a uma atitude curadora, né, onde, como enfermeiro, ele prestava primeiros socorros à população que encontrava.
E daquela atitude, imagine você, né? Um padre formado em enfermagem, atuando no norte goiano, ali nós tínhamos o embrião do que viria a ser o Hospital Dom Orione. Esse homem, com uma visão além do seu tempo, percebendo que era um pequeno instrumento e frágil para poder levar adiante esse trabalho de cuidado específico com a saúde dessas pessoas debilitadas, ele constitui um grupo de mulheres, ele dá o nome de samaritanas, socorristas. E com a formação que ele tinha, ele também instrui essas mulheres para que elas pudessem levar aquela assistência primária, né? Uma criança que tinha uma diarreia, uma mãe que tinha uma dor de cabeça e assim um curativo que era necessário, ajudava, né? De toda forma. E como toda aquela região ela tinha vida ao redor, em torno, às margens do rio Tocantins, então nós tivemos uma ação muito forte do padre Quintonini, de Tocantinópolis, passando por Filadélfia, chegando a Babassulândia, tanto que a primeira obra que, podemos dizer, caracterizou o nascimento dessa ação de evangelização através da saúde foi um hospitalzinho construído em Filadélfia. Né? Então, a primeira pedra fundamental desse serviço de evangelização que utilizava a saúde acontece em Filadélfia. Só depois, um pouco mais tarde, vem para Araguaína. E engraçado, esses dias eu fazendo uma visita, Padre Bruno, a uma tia mais velha, e o senhor falando aí do padre Quinto Tonini, não é isso? E a gente conversando, e ela falou que a minha bisavó materna recebia o padre Remígio, só que elas falam Toninho, e agora eu vejo que é Tonini. Recebiam na fazenda da minha avó, que era Água Boa, ali no município de Filadélfia. Ela recebia os dois para dormir lá, né? Faziam a refeição e dormiam. E aí o senhor falando, eu lembrei disso. Se minha avó materna ainda fosse viva, eu tenho certeza que ela tinha muita história para contar dessas passagens, né? Mas assim, eu quero trazer o quê? Além de desbravar, era esse contato com esse pessoal dessa região, né? Que eles tinham, e que eu acho que com isso dava certeza de que eles precisavam sim fazer um trabalho nessa região que tanto precisava, né, dessa acolhida por parte deles. A chegada dos religiosos e religiosas orionitas, os padres e irmãos chegam em 52, as irmãs chegam em 1953. Nós temos ali uma comunidade com uma identidade carismática que bebia do testemunho de São Luís Orione, que iniciava a evangelização no norte goiano. Você já acenou no início do nosso podcast que o norte do Tocantins, o então norte goiano, ele recebeu uma identidade dessa evangelização orionita, porque aonde os religiosos chegavam, além da evangelização, eles tinham um compromisso social muito grande, próprio do carisma de São Luís Orione. Então, junto com uma igreja que era construída, ladeando o templo, nós tínhamos uma escola e um posto de saúde, né? Um cuidado com a saúde. E nós chamamos esse perfil de evangelização de arquitetura da caridade orionita. Tanto que do norte ao centro do Tocantins, nós temos essa arquitetura muito bem constituída. Nazaré, Filadélfia, Babassulândia, Xambioá, até chegar em Araguaína. Né? E em Araguaína a gente vê isso de uma forma muito forte, com a Faculdade Dom Orione, com o Colégio Santa Cruz, com as escolas paroquiais, né, que povoaram e instituições todo o bastante Tocantins, comprometidas, né, com aquilo, com o serviço que presta, né, em atender a comunidade com qualidade, né? Então, assim, a gente sabe que a área hospitalar, e agora voltando ao tempo atual,
é uma das áreas mais complexas para se administrar, né? Peter Drucker já dizia isso, né? Porque o hospital é como se ele fosse uma empresa com várias empresas dentro. Eu sempre gostava de falar isso para os meus alunos, né? Porque ali dentro do hospital você tem vários serviços, vários profissionais, dos mais diversos, desde a área operacional até a área estratégica, né? E ali você trabalha e no trabalho com esses profissionais diversos, você tem essa transversalidade, esse encontro, né? É o médico que trabalha o paciente, o psicólogo também trabalha esse paciente, o fisioterapeuta também, parte administrativa também. Então a gente tem todo um arcabouço ali para poder cuidar desses pacientes, desses doentes, né? Digamos assim. Então, isso torna mais complexo. Não é uma coisa simples. Não. Sem contar que saúde não é uma coisa que você possa esperar, que você possa brincar. Então, assim, eu gostaria que o senhor nos falasse um pouco dessa experiência da gestão filantrópica, no sentido, assim, de apresentar para quem está nos ouvindo o que é a filantropia. O que é um hospital filantrópico? Porque eu acho que a gente tem que começar a esclarecer isso para que as pessoas compreendam melhor, né? O que é um hospital filantrópico, a filantropia, o que ela traz? O que diferencia um trabalho filantrópico de um convênio com o SUS? Eu acho que isso é importante também. O Hospital Dom Orione, ele tem um convênio com o SUS. Mas onde entra a filantropia aí? Aonde termina a filantropia e começa o serviço SUS? Perfeito. É uma das questões que aparecem com muita evidência, principalmente junto àquelas pessoas que, não conhecendo bem, né, do serviço de saúde, colocam em xeque algumas ofertas de serviço, algumas questões próprias da administração hospitalar. Mas vamos para a primeira, que eu achei interessante a sua colocação. O hospital é um mundo, né? O hospital ele é muito complexo. Todo hospital ele tem uma meta, que é assistência àquela pessoa que bate à nossa porta procurando um cuidado físico. Ela tem um mal de saúde. Sim. E então o hospital ele se desdobra para poder ofertar aquele serviço. Então, esse serviço assistencial, ele tem por trás toda uma estrutura administrativa. Então, desde contabilidade até o financeiro, desde um setor que irá cuidar da internação até aquela estrutura muito bem organizada de engenharia. Então, eu tenho no hospital uma gerência de engenharia que compreende uma atuação de um engenheiro civil, de um engenheiro mecânico, de um engenheiro clínico, de um engenheiro ambiental, né? Então, de um engenheiro elétrico, hidráulico. As pessoas não conseguem imaginar o que tem por trás. Eu tenho toda essa estrutura, somente da gerência de engenharia. Eu tenho uma gerência de serviços de nutrição e dietética, SND, que vai dar o suporte para que essa assistência à saúde aconteça, preparando bem uma alimentação. Somente no Hospital Dom Orione, no ano de 2023, nós temos um restaurante dentro do hospital. Nós servimos mais de 1.200.000 refeições. Olha só. Né? Olha, então, imagina. Quem imagina isso? É o maior restaurante de Araguaína. Sim, né? Verdade. É o maior restaurante de Araguaína. E isso nós servimos para os nossos colaboradores e para aqueles que são assistidos por nós. Tanto o paciente como o acompanhante. Tanto dependendo do acompanhante, ele vai receber acompanhante, também. Né? Então você tem dentro de um hospital uma estrutura continuando aí que dá suporte à higienização. Então eu tenho uma lavanderia dentro do hospital que mensalmente ela dá conta da limpeza e do retorno de material para uso
de mais de 15 toneladas, né, imagino, de materiais lavados, além de ter uma estrutura de engenharia ambiental que me possibilita reutilizar essa água depois de muito bem tratada, para que limpezas, lavagens aconteçam dentro do hospital sem que eu prejudique e desperdice a água. Eu lembro que a gente fez uma visita técnica lá no Dom Orione, eu com a turma de quando a gente tinha um curso de gestão hospitalar, e nós fomos justamente para conhecer a implantação do PGRSS, né, que é o Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Saúde. E os meninos ficaram encantados, né, porque assim, todo mundo às vezes, as pessoas passavam ali externamente, aí veio ali aquela água descendo, a gente ouvia comentar, né, o hospital está jogando esgoto, céu aberto, não sei o quê, mas as pessoas não sabem o que acontece, não foram lá conhecer o processo, né, que acontece para tratar toda aquela água, né, e simplesmente passa, às vezes vê uma coisa que não entende, não sabe o que é, né, e não tem como ver essa complexidade, porque quem é assistido, ele não sabe o que tem por trás para chegar àquela assistência. Aquela água que é despejada, parte no rio Neblina, no córrego Neblina, primeiro a quantidade de água que é ali derramada é proporcional à caudalosidade, vamos dizer, né, do córrego. Sim. Eu não posso colocar nem a mais, né, porque eu posso interferir. Então, e a água que é ali colocada, depois de tratada, ela recebe uma carga de oxigênio. Sim. Que isso testes de semanas, né, gera a comprovação de que quanto mais próximo ao derramamento daquela água, né, no córrego Neblina, maior a oxigenação do córrego, né, e a limpidez e a pureza da água. Sim. Né? Então, em nenhum momento, em nenhum modo, a água que é ali colocada, ela vai atrapalhar, né, ou gerar justamente um problema para o rio. Filantropia é um tema que está muito em voga. Sim. A filantropia, por vezes, ela é confundida com a gratuidade. E a filantropia, ela vai muito além da gratuidade. E aqui, quando a gente associa a filantropia a um hospital, a uma ação de serviço à saúde, vale recordar as Santas Casas, né, que povoaram grande parte do Brasil. A raiz das Santas Casas, elas estão em Portugal. Sim. Né? Quando a coroa veio para o Brasil, ela trouxe esse modo de oferta de cuidado aos doentes, ali muito bem formatada, numa ação de saúde contida na Santa Casa. Então nós temos a Santa Casa mais antiga do Brasil, a Santa Casa de Santos, e depois tivemos sul, sudeste do Brasil, tantas outras Santas Casas que nasceram. Os hospitais filantrópicos afundam ali as suas raízes. As Santas Casas eram subvencionadas pela coroa. Depois, daquelas casas de saúde, nós tivemos congregações religiosas que assumiram o serviço de evangelização a partir da assistência à saúde. Temos congregações conhecidas porque elas têm um carisma específico nessa linha. Os camilianos, isso que eu ia falar, são as filhas de Santa Catarina, né, redes de hospitais, as filhas de São José. Então, temos congregações que atuam especificamente nessa área. A filantropia, ela nasce, e a própria palavra diz, como um amor ao humano, né, um ato de amor às pessoas, um cuidado com as pessoas. Então, esse cuidado se dá desde o primeiro nível, ao debruçar-se sobre uma pessoa que tem uma dor e dela cuidar. Curar as feridas. Sim. Há aquele cuidado, e hoje mais do que nunca, em oferecer o que há de melhor para que essas pessoas tenham um cuidado de excelência. Isso vale dizer o quê? Que além do primeiro ato do cuidado que essas obras e instituições filantrópicas ofereceram às pessoas mais vulneráveis,
hoje essas instituições colocam à disposição da população o que há de mais moderno no quesito tecnologia ofertada à saúde. Quando falo isso, vale aqui chamar a atenção para o nosso hospital, aqui em Araguaína, porque o nascimento do Hospital Dom Orione proporcionou o desenvolvimento do que há de mais moderno hoje na área da saúde nessa região do norte. Vale ressaltar que no norte de Tocantins, a primeira cirurgia cardíaca que se deu aconteceu no Hospital Dom Orione. Hospital Dom Orione, se eu lembro. A estrutura de cuidado com uma criança que nascia prematura, a primeira UTI neonatal do norte do estado foi constituída no Dom Orione. As primeiras UTIs, elas foram constituídas no Dom Orione. Então, vários serviços de alta tecnologia aconteceram, de alta complexidade, justamente através de uma obra filantrópica que, além de subvencionar inicialmente a vinda desses serviços, porque o recurso do Sistema Único de Saúde, ele não é suficiente para bancar. Então, essas obras, isso é interessante. Essas obras, elas assumiam esse compromisso por causa da sua missão. Porque não é pura e simplesmente por um bem econômico, por um viés financeiro. Não. É através do compromisso, do cuidado com a pessoa, as obras filantrópicas assumiam um custo inicial para que esse serviço chegasse a uma população mais carente. Então, o hospital filantrópico, ele não traz consigo, na filantropia, a ausência do serviço privado. Sim, com certeza. Um hospital filantrópico, com essa dupla personalidade, eu vou chamar assim, do atendimento privado e da abertura a um contrato de serviço via Estado, proporciona à parte da população uma abertura e, acima de tudo, a possibilidade de ter acesso a um serviço de qualidade. Vale aqui, reforço, por causa do início do serviço de saúde, assim como se deu em grande parte do Brasil, também no aspecto da educação, que toda a malha educativa, de estruturas de ensino que foram construídas pelas congregações, isso se deu também no campo da saúde, vários hospitais construídos por obras religiosas. Nós temos hoje no Brasil um serviço SUS que acontece, vou lhe dizer, prioritariamente através dessas obras filantrópicas. Sim, com certeza. O SUS se o público, que dá certo, como a gente diz. Se o público do Domcast não conhece, não tem essa informação, eu trago assim em primeira mão. Os hospitais filantrópicos no Brasil, eles são responsáveis hoje por mais de 90%. Eu ia chutar 85%, né? Por mas é mais então. de 90% do serviço de média e alta complexidade. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que um hospital filantrópico, ele tem um convênio com o Estado, ou melhor, o Estado tem um convênio com o hospital filantrópico para que aquele hospital, com a sua tecnologia, coloque à disposição da população mais carente. Então, isso coloca também à disposição desse hospital, primeiro, através do convênio, ele recebe pelo serviço feito. Então, a pessoa pode dizer, mas ele recebe por isso. É verdade, ele recebe por isso. Tem um estudo feito pela Santa Casa de Porto Alegre, porque, assim como um município, o hospital, na sua complexidade, por vezes, ele não consegue ter de modo claro qual é o custo de todo o seu serviço. Mas a Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, ela conseguiu fazer um estudo, depois de longos anos, para chegar à resposta de quanto custa o serviço SUS dentro de um hospital filantrópico. E o quanto repassa o ente público para que aquele serviço seja ofertado. Então, nós chegamos ao resultado de uma proporção de que a cada R$10 gastos para ofertar à população SUS um serviço de qualidade,
o Estado nos paga 6. Então nós partimos com um déficit de 4. E eu acredito nisso, porque assim, se a gente... As pessoas não buscam esse acesso, mas quando você vê as tabelas SUS, quanto que custa uma consulta, quanto que custa uma cirurgia, né? A gente sabe, aquilo não custeia realmente. Então, assim, para um hospital filantrópico, vamos dizer lá, o SUS paga para uma cirurgia oftalmológica aí, R$250. Quanto que custa essa cirurgia para o hospital? 500. Então, de onde sai esses R$250 para completar os 500? Né? Sai da onde? Da filantropia, que é justamente um outro serviço que é prestado que faz essa complementação. Então, eu vejo assim que é importante, não interessante, é importante a população saber também disso. Né, que o custeio do SUS ele não é o suficiente para o serviço de qualidade que é oferecido por certos hospitais filantrópicos. Porque a gente sabe, aqui eu tenho o Dorione, mas o senhor sabe quantos outros hospitais que o senhor pode citar aqui, que são filantrópicos, atendem SUS e são hospitais de ponta? São. A filantropia, isso vale aqui também ressaltar. A filantropia, ela só é concedida àqueles hospitais ou outras instituições, até de caráter educacional, que tem o SEBAS. Sim, o colégio tem. Isso. Então você tem um certificado de entidades de beneficência social, nós temos na área da saúde. Então, isso nos proporciona, junto ao poder público, a possibilidade de captação de recursos junto a parlamentares, ao próprio Ministério da Saúde, para que esse desnível ele diminua. Além disso, sendo uma entidade filantrópica portadora do SEBAS, nós temos também algumas imunidades tributárias. E isso também ajuda na efetivação desse serviço, porque nós teremos uma diminuição da carga tributária e isso fará com que o nosso serviço também tenha um custo reduzido. Mas nada disso se sobrepõe a uma estrutura de negócio da saúde, porque a gente não pode esquecer que mesmo o hospital filantrópico e ofertando um serviço de saúde SUS, nós estamos sempre à deriva da inflação do serviço de saúde, do mercado da saúde, e que é uma inflação que é muito maior do que aquela que nós percebemos no dia a dia, o que a TV nos apresenta. Então, um hospital filantrópico, ele sempre estará subjugado a essa questão de uma fragilidade de sustentabilidade. Sim, sempre. Eu acredito. Né? Nós no Hospital Dom Orione, e aqui vale ressaltar mais uma vez, né, que a filantropia do hospital nos abre a possibilidade de ofertar um serviço de saúde à população SUS. Não todo e qualquer serviço de saúde, ele tem um endereço. Sim. Então o Estado de Tocantins contrata, junto ao Hospital Dom Orione, um serviço direcionado à obstetrícia, à neonatologia, à cirurgia cardíaca, urológica, neurológica. Então, isso marca o serviço SUS ofertado pelo Estado através do Dom Orione. Então, importante dizer isso porque algumas pessoas elas não conhecem a dimensão desses serviços, não conhecem a estrutura, quais são os serviços. O que cabe ao Estado também, o que cabe ao município, né? Porque as pessoas, às vezes, eles querem ter acesso ao Hospital Dom Orione para ter um tratamento ou um atendimento que não cabe ao Hospital Dom Orione, que não cabe ao Estado, cabe ao município. Então, assim, quando eu trabalhei, por exemplo, no regional, a gente viu o pronto-socorro era inundado por pessoas que às vezes quebravam a unha. Tinha um cortezinho, uma coisa assim, que ele poderia ser atendido num posto de saúde, né? Ele poderia ser atendido em outro local, mas ele queria ser atendido no hospital. Porque também no imaginário da população, né, há tempos atrás,
o hospital era onde você teria que ir com qualquer problema de saúde. Hoje não, hoje a gente já sabe, tem as UPAs e tal, a coisa está mais organizada, né? Mas as pessoas ainda têm essa coisa, não, tenho qualquer coisa, eu vou para o hospital. E às vezes a pessoa vai chegar no Dom Orione, aquele prestação de serviço não é do Dom Orione. E aí, muitas vezes, não tem a compreensão de quem busca, né? E sai alguns comentários, sai algumas falas. Fui no Dom Orione e não fui atendido, não quiseram me atender. Mas não é isso. Porque eles não entendem como é que está a estrutura do serviço. Como é a estrutura de saúde ofertada hoje via SUS? Ela é dividida em 3 grandes blocos, né? Você tem a saúde primária, sim, que é responsabilidade do município. Você teve um mal e vai a uma UBS, então o município ele vai disponibilizar a população numa unidade básica de saúde, e ali vai ter um médico que vai dar uma atenção primária. Se aquela atenção ela requerer um cuidado maior, ela vai ser direcionada para a UPA, que também é uma atenção primária, responsabilidade do município. Quando nós ultrapassamos essa atenção primária, o Estado assume. Né, uma atenção secundária, que nós chamamos de média, alta complexidade. E ali o Estado ele tem essa responsabilidade de gestão. Então nós temos aqui o Hospital Regional de Araguaína, está sendo construído o Hospital Geral de Araguaína, o Hospital Geral de Palmas, e essa atenção ela é assumida, e a responsabilidade de fazer a sua gestão é do Estado. Quando nós falamos da alta complexidade, e essa é aquela que mais enche os olhos, nós temos uma gestão federal. E é um SUS que dá muito certo. Quer ver um tema que ficou em evidência? Por exemplo, a doação de órgãos. Sim. Quem é que faz a gestão, né, da doação de órgãos, captação de órgãos? Não é nem o ente municipal, nem o ente estadual, é o ente federal. E você percebe o quanto isso oferta e gera uma atenção, e não somente, mas um orgulho para a população quando percebe que existe uma seriedade, sim, né? Que existe um processo muito bem cumprido. Então, quando nós olhamos para o Hospital Dom Orione, nós percebemos ali, primeiro, o serviço de obstetrícia é o que identifica o hospital. O hospital ele nasceu maternidade. Sim. Né? E o compromisso com o Estado de ofertar um serviço de obstetrícia, ele parte do princípio que toda ação de pré-natal, ela acontece no município. Quando você tem uma gestação de alto risco, ela se dá dentro do Hospital Dom Orione. Então você tem uma gravidez, e você tem nessa gestação um problema que exige uma atenção maior. Nós temos dentro do Hospital Dom Orione um acolhimento que oferece toda a estrutura para aquela mãe. Se tem uma mãe passando em frente ao hospital e entra em trabalho de parto, ela pode entrar no hospital, que ela vai ter a sua criança ali e vai ser muito bem cuidada. O que tem acontecido ultimamente é que aquele serviço primário, ele tem ficado deficitário. Então aquela mãe que vai a um postinho, a uma UBS, procurando um médico especialista para fazer o seu pré-natal, ela não encontra. E aonde ela vai encontrar apoio? No Dom Orione. Então aqueles médicos que foram preparados e estão ali para atenderem casos de uma urgência e emergência, eles acabam tendo que atender uma mãe que bate ali para fazer um pré-natal. Então o Dom Orione não deixará de acolher essas mães, mas é importante que uma atenção seja dada para que cada um, assumindo o seu compromisso com a saúde, não sobrecarregue os demais. Outro. Sim. Então, Padre Bruno, falando dessa questão do SUS, da atenção básica, né? A gente sabe assim, o que eu percebo? Que ao longo desses anos, né, o SUS vai aí para os seus 36 anos, né? A gente tem o SUS como a maior política pública, né, de maior inclusão social, é o SUS, né, a área da saúde.
Nós tratamos dessa relação do SUS com a filantropia, mas eu sempre percebi assim, a média e alta complexidade, ela tem conseguido se organizar, como o senhor está falando, tem se especializado, né? A tecnologia tem avançado, mas eu sinto que a baixa complexidade, que a gente chama atenção primária, ela melhorou, mas ela não tem conseguido, eu acho, atingir aquilo para o qual ela existe, digamos assim. Por exemplo, igual o senhor falou aí, eu vejo que esse olhar, essa agilidade, por exemplo, às vezes uma mãe procura um atendimento no postinho, mas a gente sabe que o atendimento de saúde, por ser uma coisa frágil, a pessoa às vezes procura num momento de fragilidade, de dor, se naquele momento ela não é bem acolhida, ela perde a confiança. E é por isso que eu acredito também que muitas vezes a pessoa acaba procurando o hospital, porque o hospital ele está lá no final da rede. Né? Aqui no início nós temos a atenção básica, é o médico da família, é o UBS. E a gente sabe que nem sempre tem bons profissionais nessas áreas. Muitas vezes o próprio profissional médico ele não quer ficar só atrelado a uma unidade básica de saúde, né? E aí, geralmente, às vezes a pessoa procura, não tem um médico, ele falta, vai ser atendido por uma enfermeira. E isso vai melindrando a área, o setor, né? Que é a atenção primária. E sobrecarregando a alta, média, alta complexidade. Eu vivi muito isso. Então, assim, eu vejo que é necessário que a atenção primária, ela se estruture melhor, para que realmente lá no final da rede, o hospital, ele possa trabalhar com maior efetividade, vai melhorar esse fluxo, que ele vai atender quem realmente ele precisa atender. Até porque, como o senhor falou há um tempo atrás, é lá na unidade básica que o paciente ele vai entender como que o restante da rede funciona. Ele vai saber, se a pessoa indicar, o próprio médico ali, o enfermeiro, a pessoa vai indicar aquele paciente para a unidade que ele deva ir. Por exemplo, o Hospital Dom Orione. Ninguém vai encaminhar para o Hospital Dom Orione alguém para um especialista que não é do Hospital Dom Orione. Por exemplo. Nós temos, além do serviço de contratualização, várias especialidades dentro do Dom Orione. Então, uma mãe precisa de uma consulta de gravidez de alto risco, ela vai encontrar no Dom Orione. Isso é SUS. Uhum. Né? Uma pessoa precisa fazer uma consulta com um endocrinologista. Não é SUS, mas ela encontra essa especialidade no Dom Orione. Então, o que eu quero lhe dizer com isso? Que o hospital, ele acaba ofertando para a população a gama de serviços que aquela população ela necessita. O Dom Orione, ele tem essa identidade filantrópica e de contrato com o Estado Tocantins, de oferta de serviços SUS da obstetrícia, cirurgia cardíaca, urológica, neurológica, utilização de leitos de UTI e de neonatologia. Mas aquela mãe que vai procurar esse serviço e tem a necessidade de outros, ela pode. Ela também vai se ela tem, né, um plano de saúde, se ela precisar de um serviço, né, chancelado, privado, ela vai poder encontrar ali, com uma diferença, que a instituição ela ainda oferta o melhor preço naquele serviço de saúde diante de outras instituições que estão ali ofertando o mesmo serviço. E sem perder a qualidade. Sem perder a qualidade. Nível, a qualidade. Então, se nós olharmos para o ano de 2023, nós, chancelado SUS, ofertamos 6.352 consultas. Isso para mães que chegam ali, né, para que no momento de dor, de angústia, tenham respostas por causa de uma gravidez de alto risco, né, e tantas outras. Dos consultórios que nós temos, 22, nós ofertamos 96 especialistas. Então, desses 6.000
consultas. Dessas 6 mil consultas SUS, nós tivemos, num total, 21 mil consultas ofertadas, né? Sendo que 6 mil SUS. Dos exames, porque juntamente com o serviço que é contratualizado, o Estado também disponibiliza uma gama de exames com a marca SUS. Então esse exame vai para aquela mãezinha, precisa fazer um ultrassom, ou precisa passar por um exame que exija uma atenção maior. Nós, no ano de 2023, realizamos 444 mil exames. Destes, 200 mil SUS, 50%. Né? E é importante, Padre Bruno, as pessoas entenderem, conhecerem esses números, né? E para isso, o Hospital Dom Orione, ele tem um balanço apostólico. E eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre o balanço apostólico, o que é esse balanço apostólico, né? E algumas informações que ele traz que é importante a comunidade ficar sabendo. O balanço apostólico foi um meio utilizado pelo hospital para poder apresentar à sociedade, né, civil, organizada, os números e os seus serviços. Mas também chamar a atenção dessa sociedade que atrás de cada número você tem uma pessoa com um sentimento, né? Você trouxe um problema de saúde primária que eu lhe digo, nós poderíamos resolvê-lo mais de 50% se nós tivéssemos, e isso pode ser até difícil dizer, mas se nós tivéssemos um serviço de saúde ofertado com mais empatia. Isso, verdade. Né? É isso que eu com falo. Mais empatia. É o atendimento, né? É o acolhimento. É o acolhimento, é o atendimento. É um momento isso faz crucial. Uma diferença, né, imensa. O balanço social apostólico, ele tenta unir aquilo que para nós da congregação de Dom Orione é fundamental. Não basta só ter um hospital de excelência como é o Dom Orione. Nós precisamos fazer do Hospital Dom Orione um ambiente de evangelização. E então nós unimos o carisma de Dom Orione, os princípios orionitas, neste serviço de saúde ofertado dentro da instituição Hospital Dom Orione. E isso faz todo um diferencial, né? Isso faz o diferencial, porque a gente propõe uma saúde holística. A gente quer que a pessoa ela chegue ali, ela encontre um bom profissional de saúde, que ela encontre a melhor técnica, que ela encontre a melhor estrutura, uma boa alimentação. Uma boa alimentação e, além disso, que ela encontre também pessoas muito bem formadas para que ofereçam àquele paciente uma palavra e uma espiritualidade, né, capazes de fazê-la compreender que a saúde é tudo isso. Não é só um aspecto, não é só uma parte, né? Que a pessoa entra ali, ela é acolhida na sua totalidade, né? Integralmente. Isso faz a diferença, tem feito a diferença, tanto que nós, dentro do Hospital Dom Orione, nós temos uma coordenação de pastoral da saúde. A pastoral da saúde ela é composta por 5 pessoas dentro do hospital. E qual é a missão da pastoral da saúde dentro do hospital? Fazer esse acompanhamento da pessoa na sua integralidade. A pastoral da saúde, ela leva uma espiritualidade. O Hospital Dom Orione, ele é confessional. Sim. É um hospital cristão católico. E nós não pode perder essa identidade. Não perdemos, né, essa identidade. Pelo contrário, nos orgulhamos muito dela. Isso. E tanto que, dia após dia, nós temos aumentado esse serviço, fazendo com que não somente os pacientes bebam dessa fonte, mas, acima de tudo, os colaboradores. Porque conhecendo um pouco mais Dom Orione, deixando que essa espiritualidade os marque, eles poderão também marcar aqueles que encontrarão pelos corredores, no serviço da assistência, e eu acredito quem bate as nossas portas. Que o carisma de Dom Orione é isso, né? É você se deixar contaminar, né? Vamos dar essa palavra, contagiar por essa questão, né, do acolhimento mesmo, do sorriso, do abraço, do estender a mão, né? Eu vejo que isso faz uma diferença muito grande quando você entra no Hospital Dom Orione, né, que eu já fui,
como se diz, já usei os serviços do Dom Orione, e a gente vê realmente essa acolhida, né? Tanto a pessoa da higienização, como a pessoa o técnico de enfermagem, o médico, a enfermeira, a recepção, né? Aquela acolhida, é uma forma diferente mesmo de nos atender.